O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Podem sentar, irmãos e irmãs. A liturgia deste 19º domingo do tempo comum parece que foi escrita, selecionada pela Igreja como uma continuidade do fim de semana passado. Se vocês que estavam na missa na paróquia, em alguma das missas do fim de semana passado, vocês vão se lembrar que vocês foram para casa com dever de casa. Uma pergunta para ser respondida.
E que pergunta era essa, Padre? Que tipo de mundo você vive? Que tipo de mundo você quer passar a viver a partir da palavra que nós partilhávamos na semana passada? E nós partilhávamos que existiam 2 tipos de mundo. Um mundo pessimista, construído por homens e mulheres que acreditavam, porque eu já vou falar do passado isso, né? Por homens e mulheres que acreditavam que suas expectativas deveriam começar e terminar neste mundo, onde todas as coisas começariam, também todas as coisas terminariam. Um mundo triste, sem sentido, onde o sofrimento era pelo sofrimento, não tinha nada além disso, dessa realidade que vivemos. Esse era um tipo de mundo. E o outro tipo de mundo era o mundo a partir da ótica de Jesus Cristo. O mundo com esperança, o mundo em que a vida eterna havia sido recuperada na cruz e na ressurreição, o mundo com sentido, o mundo em que as pessoas tinham consciência que tudo que era vivido aqui deveria apontar para a eternidade, porque a eternidade lançava luz sobre tudo que vivemos aqui nesse mundo. Um mundo otimista. Então era uma briga de mundos aqui, né? Um mundo pessimista versus um mundo otimista. Um mundo sem Deus com um mundo com Deus. Espero que quem estava na missa já tenha tido sua resposta sobre que tipo de mundo estava vivendo e que tipo de mundo deveria passar a viver. Até porque hoje a liturgia lança para nós uma nova pergunta: que tipo de fé eu estou vivendo? Para poder chegar à conclusão a que tipo de mundo eu quero viver. Nós temos as fés, as crenças, nós temos as credibilidades que nós depositamos durante a nossa vida, e essas credibilidades no plural é justamente, com letra minúscula, é justamente para a gente perceber a quantidade de confiança que nós vamos depositando neste mundo ao longo da nossa vida. Nós confiamos muito em pessoas, nós confiamos muito no retorno das pessoas, nós confiamos muito no reconhecimento desse mundo, nós confiamos muito nos títulos desse mundo. Essas são as nossas fés, as nossas credibilidades. E nós esquecemos da verdadeira definição de fé. Fé é um dom de Deus, em primeiro lugar. Não foi criado pelo homem. Não foi criada nem inventada a partir de um certo momento da história. O dom de crer, o dom de ter fé é de Deus. Por isso é dom. E ao mesmo tempo que é dom, é virtude. O catecismo chama de virtude teologal, ou seja, um hábito humano que colabora com um dom divino para que seja todos os dias fomentado. Isso é fé. E a partir de que nós temos fé? Nós temos fé a partir de uma possibilidade de algo que pode acontecer ou não. Esse é o fundamento do primeiro tipo, daquelas crenças que a gente vai tendo ao longo da vida e só vai tendo frustração. Porque na mesma medida em que nós confiamos nas coisas deste mundo, junto com isso nós vamos colhendo as decepções da vida. Porque as coisas desse mundo, elas vão nos decepcionando e a gente vai se frustrando. Aí depois a gente não aprende direito, continua confiando nas coisas desse mundo como se elas resolvessem tudo para nós e vamos nos decepcionando. Porque quando nós acreditamos dessa maneira, meus irmãos, nós estamos acreditando muitas vezes em possibilidades. Pode ser que aconteça, então eu creio nisso. Eu creio nesse pode ser que aconteça.
Eu creio que uma possibilidade possa me salvar de algum apuro na minha vida. E isso, na verdade, é até fundamento para as ansiedades desse mundo, porque a ansiedade é justamente isso. É você viver esperando por alguma coisa que você não tem certeza nem se vai acontecer, e você fica esperando. E você fica vivendo por causa daquilo. E você fica depositando sua atenção, suas energias naquilo, como se aquilo fosse uma possibilidade real. E às vezes nem é. Nem é. E quantos de nós não estamos sofrendo por causa disso? A liturgia de hoje é para ver se a gente realoca a nossa vida, para ver se a gente redireciona a nossa vida para o céu. Porque o fundamento da nossa fé, da verdadeira fé, porque só tem um tipo de fé que deveríamos ter no nosso coração, que é o dom de Deus que Ele nos deu, essa fé, ela não parte de uma possibilidade. Nós não recebemos de Deus a possibilidade de acreditar baseados em alguma coisa que pode ser, numa possibilidade que nós não sabemos se irá acontecer. Primeiro o Senhor cumpre tudo o que Ele promete. Primeiro o Senhor morre e ressuscita. Depois Ele pede que acreditemos. Ou seja, nós acreditamos porque já trazemos uma certeza. Deus deu a vida para me salvar e para resgatar a minha humanidade e redirecioná-la para o céu. O céu é uma certeza, cristão. O céu não é uma possibilidade, o céu é uma certeza. O céu só passa a ser uma possibilidade para o cristão que não faz por onde estar lá um dia. A dúvida sobre o céu, sobre a existência, a dúvida sobre o céu que foi resgatado para nós, só é alimentada por corações que não querem acreditar. Mas o fato de não acreditarem não tira do céu a certeza que tem. É uma realidade. É real para nós isso. Por isso nós cremos. Nós não estamos crendo em possibilidade, grava isso. Nós estamos acreditando numa realidade. A habitação eterna junto de Deus. É sobre isso que Abraão, que Sara, que os profetas, que os apóstolos, que Nossa Senhora, que São José, que todos os santos e santas acreditavam e faziam valer a pena a vida deles. Gastavam o que podiam de suas vidas, porque tinham certeza absoluta que não estavam gastando as suas vidas por alguma coisa temporária, por alguma coisa passageira, por alguma coisa que não era de Deus. Eles tinham certeza absoluta do que estavam fazendo, porque acreditavam no céu como uma realidade na vida deles. E é esta mesma fé que nós recebemos no nosso batismo. As leituras de hoje trazem uma diferença muito grande entre o nosso modo de crer para o modo de crer dos nossos antepassados, daqueles que viviam antes de Jesus, porque aqueles acreditavam ainda mais do que nós, se for bobear. Eles não chegaram nem a ver Jesus, mas eles acreditavam que Deus ia cumprir a promessa. Então, a promessa de Deus no Antigo Testamento para eles já era uma certeza. E o modo como eles acreditavam nisso era tão grande, tão forte, tão verdadeiro, tão real, que para eles já era uma certeza. Eles viviam da promessa, e para eles a promessa já era suficiente para acreditar. Nós temos o cumprimento e às vezes não acreditamos. Se eles estavam dessa maneira vivendo antes de Jesus, nós já estamos depois de Jesus há 2020 anos e muitas vezes não acreditamos. Ainda corremos o risco de ameaçar dizer que não temos fé. E o padre está lutando com vocês para colocar na cabeça de vocês que essa história de que não tem fé não existe.
Se você foi batizado, você tem fé. Se alguma situação da sua vida faz com que você sofra a tal ponto de você sequer pensar que você não tem fé, isso não é possível, porque a fé não te pertence. A fé pertence a Deus, e Ele a deu a você no seu batismo. Só Ele pode tirar. E Ele não vai tirar, porque Ele sabe que a fé é como se fosse um imã. Imagina que todos nós tenhamos um imã dentro de nós. E qual é a função desse imã? É exatamente fazer com que a nossa vida, a nossa existência, de alguma maneira, o tempo todo, seja lembrada de que Deus a criou, de que Deus a sustenta. É por isso que as consciências ficam pesadas quando fazem coisa errada. É por isso que lá no fundo do nosso coração nós temos certeza de que não deveríamos ter tido algumas atitudes que temos. Pode ser que nós não tenhamos coragem de admitir, mas o nosso coração já denuncia isso, porque há um imã dentro de nós. A nossa alma é um grande imã de Deus. A nossa alma é a sua imagem e semelhança, então ela não pode atrair outra coisa que não seja Deus. Isso é nossa fé. Nós cremos por causa disso. É isso que nos alimenta, irmãos e irmãs. O Padre está aqui falando para vocês, olhando para vocês, e queria que vocês estivessem sentindo o que o Padre está sentindo agora, falando isso para vocês. Porque às vezes a gente olha para a cara das pessoas e fica, meu Deus, será que está entendendo? Né? A gente olha assim para a cara das pessoas, meu Deus, será que estão entendendo mesmo? Tem gente com cara de cansado, tem gente com cara de, olha, né, que coisa linda aí. Mas isso é vida. Isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso comportamento. A fé tem que influenciar quem nós somos. Não tem jeito de ser de outra maneira cristão. Não tem. E é isso que você, pai, tem a primeira função de fazer na sua vida. Primeiro, acreditar dessa maneira. Segundo, fazer com que sua casa acredite também. Fazer com que o seu casamento seja um casamento de fé. Que a educação dos seus filhos seja uma educação de fé. Para que eles aprendam a viver de fé. Porque tem muita coisa que a gente ensina que vai acabar, vai passar. Mas a fé não pode passar, porque a fé fala de alguém que não passa. A fé fala de Deus. E Deus não pode passar na vida de ninguém. Tudo vai passar, mas Deus não vai. Deus não pode passar. As nossas famílias, se tivessem entendido isso há muito tempo atrás, talvez hoje não estariam vivendo os dramas que vive, as divisões que vive, as catástrofes que vivem. Porque são catástrofes de divisão, catástrofes de separação, catástrofes e catástrofes. Porque não tinha entendido isso antes, mas eu quero pedir a Deus que nessa semana da família, uma unção nova seja derramada nessa paróquia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque chega um certo momento na vida de um sacerdote que parece que a gente está dando murro em ponta de faca. Está querendo tirar água de pedra. É claro que a gente não pode parar de tentar tirar a água da pedra. A gente não vai parar de falar. Mas a impressão que dá é que tem algumas pessoas que não compreendem isso. E continuam patinando na mesma vidinha de sempre, todo dia. Sempre naquele mesmo drama, sempre naquele mesmo choro, sempre naquela mesma cabeça baixa, sempre na mesma aquela cara de tristeza, sempre. E o Senhor está oferecendo tanto para nós. Vamos pedir a Maria Santíssima
que ela nos faça perceber isso. Vamos pedir a São José, nesse Dia dos Pais, que faça com que os homens dessa paróquia também acordem para a vida, sobre a responsabilidade cristã que cada um deles tem. Vamos pedir a todos os santos e santas de Deus que estejam mobilizados como um grande exército por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.